Pensa só numa missão que tinha tudo para dar certo, mas que deu espetacularmente errada. A gente está falando de um rei desesperado que contrata um dos maiores especialistas da época para uma única tarefa: lançar uma maldição terrível nos seus inimigos. O pagamento? Uma fortuna. Mas aí, na hora do vamos ver, acontece o impensável. Pois é, essa é a pergunta que está no centro da nossa análise de hoje. É o pesadelo de qualquer um que contrata um serviço, né? O profissional vai lá e faz exatamente o contrário do que foi pago para fazer. E o pior, não há absolutamente nada que o rei possa fazer. Então, vamos mergulhar de cabeça para entender essa trama. A nossa história se desenrola em 5 atos. Olha só. Primeiro, a contratação. Depois, a grande virada, quando a maldição vira bênção. Em seguida, claro, a fúria do rei. Daí vem as profecias sobre o futuro e, por fim, a separação dos nossos personagens. Então, vamos lá. No centro do palco, a gente tem duas figuras. De um lado, o rei Balaque, que está morrendo de medo da aproximação do povo de Israel. Do outro, Balaão, um profeta super renomado, tipo um consultor de elite que Balaque decide contratar para uma missão bem sombria: amaldiçoar esse povo até a sua completa ruína. E é bom a gente entender que um profeta naquela época não era só um conselheiro espiritual. Um cara como Balaão era visto como uma verdadeira arma estratégica. Reis contratavam esses homens para garantir vitórias em batalhas, para prever o que o inimigo ia fazer, ou, como nesse caso, para uma espécie de guerra espiritual. Era um trabalho, um serviço com um objetivo bem claro e, claro, muito bem pago. E é exatamente aqui que o plano do rei começa a desmoronar. Balaão sobe a montanha, se prepara, olha lá para baixo para o acampamento de Israel e, de repente, algo muda. Ele simplesmente abandona os rituais dele. Uma força que ele não controla toma conta, e a missão pela qual ele recebeu uma fortuna muda de direção da noite para o dia. Agora a gente chega no clímax, no ponto central de tudo. É a hora da verdade. O rei está lá, assistindo de camarote, esperando ouvir palavras de destruição. Mas o que sai da boca de Balaão é algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter imaginado. E aí vem o primeiro balde de água fria no rei Balaque. Em vez de pragas, fogo e caos, Balaão começa a recitar um poema. E um poema elogiando a beleza, a organização do acampamento inimigo. Definitivamente não era isso que estava no briefing da missão. Houve só a poesia disso. É uma imagem de paraíso, de prosperidade, né? O problema é que o rei não pagou por um poema. Ele pagou por uma arma de destruição em massa, por fogo e enxofre. E o que ele recebeu em troca foi uma ode à beleza do seu maior medo. O contraste é gritante. E se o rei achava que não podia piorar, ele estava muito enganado, porque a bênção só aumenta. Balaão vai além da beleza e começa a falar de poder militar, de domínio político, de uma força que ninguém pode vencer, um reino que vai se levantar acima de todos os outros. Cada palavra era mais um prego no caixão do plano de Balaque. E aqui vem o golpe de misericórdia, a inversão total. Essa última frase vira a missão de cabeça para baixo de um jeito definitivo. Balaão não só abençoa, mas ele declara que qualquer um que tentar amaldiçoar Israel vai acabar sendo amaldiçoado. É o oposto exato do que ele foi contratado para fazer. Bom, a essa altura do campeonato, a paciência do rei Balaque já tinha ido para o espaço, né? A frustração vira uma fúria incontrolável e a cena muda. Agora, não é mais sobre profecia. É sobre uma confrontação direta, cheia de raiva. E essa tela aqui resume perfeitamente o tamanho do fiasco para o rei. A expectativa era uma só: amaldiçoe meus inimigos. A realidade? Você os abençoou 3 vezes. Porque não foi só uma vez, não. Em 3 lugares diferentes, o rei tentou. E nas 3 vezes, Balaão repetiu a dose e abençoou Israel. E aí o rei explode. Ele basicamente demite Balaão na hora, manda ele sumir, e na cabeça do rei, a culpa é de todo mundo. Ele acusa a divindade por ter se metido e, claro, acusa Balaão por ter feito ele perder uma fortuna em pagamento e prestígio. A resposta de Balaão é de alguém que sabe que perdeu totalmente o controle. Ele basicamente diz: olha, eu avisei. Ele lembra o rei que, desde o começo, a condição era clara. Ele só poderia dizer o que lhe fosse ordenado. Não importava quanto ouro e prata estivessem na mesa. Mas quando a gente acha que a história acabou, tem mais. Antes de ir embora, já com o pagamento cancelado e a missão sendo um fracasso total, Balaão tem um ótimo recado para o rei,
digamos, bônus não solicitado, um aviso final sobre o futuro. E essa profecia é talvez a mais dura de todas para o rei ouvir. Balaão fala de uma estrela e de um cetro. São símbolos de um futuro rei, um líder de Israel. Um líder que não vai só governar, mas que vai esmagar os inimigos, incluindo, olha só, os moabitas, o povo do próprio rei Balaque. É um recado direto. E a visão se expande, a coisa não para nos moabitas. Esse quadro aqui resume o que Balaão diz sobre os outros vizinhos. Amaleque, destruição. Quenitas, cativeiro. Assur, também vão perecer. É como se ele aproveitasse o momento para anunciar a queda de todo mundo ali na região. Um final bem sombrio. E com essas últimas palavras proféticas ainda ecoando, a atenção toda simplesmente se dissipa. Aquele confronto enorme termina de um jeito surpreendentemente silencioso. Não tem mais o que dizer, não tem mais o que fazer. O saldo final? Um fracasso retumbante para o rei. O plano milionário dele foi por água abaixo. Balaão, o profeta, e Balaque, o rei, simplesmente se levantam e cada um vai para o seu lado, de volta para casa. Fim de papo. E essa história toda deixa a gente com essa questão no ar, né? Será que o que vimos foi um plano humano, muito bem arquitetado, que simplesmente bateu de frente com uma força divina incontrolável? Ou será que essa é uma história sobre os limites do nosso próprio poder, da nossa influência? A reflexão fica em aberto.